Olá, sejam bem-vindos à unidade 4. Nela entraremos em contato com os bloqueios mentais pessoais que minam a manifestação da criatividade na vida pessoal e profissional das pessoas. Sabemos que todos nascem com um potencial criativo, alguns mais, outros menos desenvolvidos. Porém, no decorrer da vida das pessoas e influenciadas pelo meio, esta mesma capacidade pode ser bloqueada. O bloqueio mental é um dos fatores que inibem a capacidade criativa das pessoas. Ele precisa ser identificado para ser desfeito. De acordo com Alencar, existem alguns pressupostos que inibem a criatividade, como acreditar que tudo tem que ter utilidade, tudo tem que dar certo, tudo tem que ser perfeito, todo mundo tem que gostar de você, que deve-se evitar ambiguidade, que não se deve divergir das normas impostas pela cultura. Ariete e Suarte dizem que a criatividade é influenciada por fatores ambientais. Ela não ocorre por acaso, ela resulta de complexas circunstâncias sociais. Em alguns momentos da história, as pessoas são mais propícias ou não ao desenvolvimento da criatividade. É importante lembrar que, de acordo com Alencar, além do patrimônio cultural, os meios físicos são igualmente indispensáveis, como acesso a equipamentos científicos, a revistas especializadas, ou seja, a recursos necessários para o desenvolvimento da criatividade. Por exemplo, nasce uma criança que tem um talento imenso para pintura, mas ela nunca teve acesso a lápis, papel ou a uma tela. Como ela vai desenvolver o seu potencial? Se a sociedade onde vive não permite que as pessoas tenham subsídios para criar, isso dificultará o processo criativo. Bloqueio mental, de acordo com Alencar, é o resultado de uma educação que leva as pessoas a camuflar ou mesmo a negar as emoções, a ocultar a curiosidade, a evitar situações que podem gerar sentimentos de culpa, vergonha e constrangimento. E criar é estar exposto ao novo. O que não é conhecido pode ser julgado e as pessoas temem desde novas esse julgamento, a fim de não passar por ridículos. Para exemplificar melhor, eu vou citar alguns exemplos. Desde criança, o indivíduo é desencorajado nas suas inovações ou mesmo no desenvolvimento de sua criatividade, escutando frases do tipo: "Essa ideia não vai dar certo, você tá louco? O seu desenho está errado. Onde já se viu cabelo pintado de verde?" Você com certeza já ouviu alguma coisa desse tipo, não é mesmo? E o que não é desenvolvido acaba atrofiando. Com a criatividade acontece o mesmo. Como sugerem alguns autores, há alguns tipos de bloqueios, que são os temores, as percepções, os preconceitos, a tradição, os valores, as regras impostas, a falta de apoio, o conformismo, dentre outros. Essas barreiras são edificadas ao longo da vida das pessoas. Nascemos dispostos a criar e com todo o potencial disponível. Com o passar dos anos, esses bloqueios vão acontecendo e se fortificando internamente. E a criatividade vai ficando cada vez mais distante, pois as pessoas se tornam resistentes às mudanças e ao novo. Vamos agora conhecer melhor como a percepção e a emoção influenciam, enquanto barreira, a criatividade. As barreiras perceptuais e emocionais. Na figura que aparece na tela, o que você consegue observar? Um cálice ou dois rostos de frente. Percepção, segundo Robbins, é o processo pelo qual indivíduos organizam e interpretam suas impressões sensoriais a fim de dar sentido ao seu ambiente. O que uma pessoa percebe pode ser substancialmente diferente da realidade objetiva, pois o comportamento das pessoas é baseado em suas percepções do que a realidade é e não na realidade em si. Quando uma pessoa observa algo e tenta interpretar o que está percebendo, é fortemente influenciado por suas próprias características pessoais. Com isso, ela vai interferir no processo real da percepção. As barreiras perceptuais são, portanto, empecilhos que dificultam esta percepção precisa do problema,
ou da informação necessária para resolvê-lo. Elas provocam uma falta de habilidade para ver o problema sob pontos de vista diferentes. Para Robbins, existem também outros fatores que influenciam a percepção, que são o observador, o alvo e a situação. A observação acontece quando uma pessoa observa algo e tenta interpretar o que está percebendo. O alvo são as características do que está sendo observado e que também pode mudar a percepção. A situação envolve o contexto dentro do qual percebemos os objetos ou eventos, que é o momento, o ambiente de trabalho e o ambiente social. Ainda dentro das barreiras perceptuais estão o estereótipo, que é ignorar que um objeto pode ter outras aplicações. As fronteiras imaginárias, onde projetamos fronteiras no problema ou na solução que não existem na realidade. E a sobrecarga de informação, que é o excesso de informação e de detalhes que restringem a solução a ser considerada. Agora vamos falar das barreiras no ambiente de trabalho. Existem barreiras no ambiente de trabalho que dificultam o desenvolvimento da criatividade, consequentemente da inovação. São elas: as barreiras estruturais, que são aquelas ligadas à estrutura da organização, as barreiras sociais e políticas, que são as normas e influências de poder dentro da organização, que muitas vezes não incentivam as mudanças, as barreiras processuais, que referem-se a procedimentos e normatizações que frequentemente inibem a inovação, seria o desestímulo à realização de tarefas de maneira diferente. As barreiras de recursos, que dizem respeito à carência tanto de profissionais quanto de tempo, de recursos financeiros e de informações que possam subsidiar tanto a inovação quanto a sua implementação. E por último, cito as barreiras individuais e atitudinais, que são características dos membros individuais da organização, e também o resultado do clima predominante no ambiente de trabalho. Incluem o medo de correr risco, o medo de expressar ideias, a intolerância à ambiguidade, a acomodação, a inflexibilidade e a resistência em substituir um velho hábito por um novo. E como identificar as barreiras no ambiente de trabalho? Através de estudos que podem utilizar desde a simples observação até a aplicação de entrevistas e questionários para detectar o que está acontecendo em cada ambiente de trabalho, ou seja, em cada setor. Além de identificar as barreiras, é importante que sejam trabalhadas as questões relativas à cultura da empresa, para que se possa planejar e implantar mudanças necessárias ao cultivo da criatividade e da inovação dentro das organizações, a fim de que as mesmas possam permanecer no mercado. Finalizamos mais uma unidade de estudo, portanto, é muito importante que você realize as atividades propostas e não deixe de entrar em contato conosco através do ambiente virtual de aprendizagem no caso de dúvidas e esclarecimentos. Até breve!